dia, pessoal do sexto ano, e vamos seguir agora. Bom, qual é a minha ideia, meu plano? Eu peguei agora um bloco de conteúdos, peguei da página 54 e da página 61, vi que eles estão linkados, e o que eu farei? Nesta videoaula eu vou explicar os conteúdos, em geral, às vezes comentando sobre tal questão, mas evitando dar resposta, evitando falar soluções. E qual vai ser a função de vocês? Além de assistir o vídeo completo, ir assistindo o vídeo e acompanhando na página. Então eu vou falar algumas palavras e falar assim, opa, tá na página 54, já tá aqui a explicação, beleza? E vocês vão preenchendo as páginas da 54 até a 61 para me enviar por e-mail, fechou? Primeiro, medidas de segmentos. Segundo, segmentos adjacentes, tem tudo a ver com segmentos colineares, consecutivos, agora vamos falar dos terceiros tipos de segmentos, segmentos adjacentes. Propriedades da adição, que existem várias, mas nós falaremos apenas das três, porque o nosso foco são a adição para números naturais, então vamos falar de três propriedades. E falaremos sobre o quadrado matemático, que é alguns falam que é um jogo, outros falam que é um desafio, não sei o que vocês vão preferir falar, eu sei que é um padrão que existe, muito interessante, onde num quadrado pode ser 3×3, 4×4, etc. A soma das horizontais, das diagonais, das horizontais, das verticais, das diagonais é a mesma. Mas vamos falar disso mais pra frente. Então, começando, pessoal, medidas de segmentos. Bom, este conteúdo, vocês vão lá na página 54, vou acompanhar aqui vocês. O conteúdo é sobre como medir segmentos e como nomear essas medidas. Porque não adianta você olhar e falar assim, professor, é fácil, eu falo que o segmento AB é igual a 8. Cuidado. O segmento, ele é uma linha. Então, nós não dizemos o segmento AB é igual a 8 centímetros. Nós dizemos assim, a medida, por abreviação, MED de AB é igual a 8. Então, ó, só para nossa primeira explicação, quando você quiser medir um segmento e dar a medida desse segmento, você vai dizer MED de tal segmento. Então, MED AB, MED CD, MED EF. Professor, mas o que é esse AB? O A ou B, no caso aqui, seriam as extremidades do meu segmento. Mas tem que ser AB? Não, mas tem que ser duas letras, e elas, quando você vai escrever, tem que ser com letra maiúscula. Porque esse A e esse B, são dois pontos, beleza? O certo é estar com esse tracinho em cima para mostrar que é símbolo de segmento. Mas eu fiz no primeiro PowerPoint, mas eu fui parando de fazer. Tudo bem? Vocês vão se corrigindo e me corrigindo. Então, a medida de um segmento AB. Então, pega aí, você na sua casa, pega um caderno, pode ser uma folha de sulfite, faz um traço com uma régua, uma linha reta, coloca nas extremidades duas letras maiúsculas, sei lá, FJ. E depois, mede com a régua e você pode escrever a medida de medida FJ, no parênteses com o tracinho em cima, mede tanto, entendeu? Sei lá, 8 centímetros, 20 centímetros e assim vai. Então, olha um exemplo. No segmento abaixo, vamos descobrir a sua medida. E como é que você fez, professor, para descobrir essa medida? Você não tem régua virtual? Bom, eu vou ser honesto, digitei no Google régua, imagem, recortei uma régua e colei aqui. Tá aí, ó. Pronto. Esse segmento que eu desenhei, ele mede exatamente não, né? Minha régua foi bem aproximada ali. Algumas dúvidas, eu gosto de aproveitar o conteúdo e tirar algumas dúvidas. Então, pessoal, primeira dúvida que alguns alunos têm, e é uma dúvida comum, uma coisa muito curiosa aqui. Aonde eu começo a medir na régua? Eu começo no 0, eu começo no 1, eu começo naquele tracinho, eu começo na régua mesmo. Então eu vou por eliminação, hein? Não é no traço inicial da régua, antes do 0, porque aquele traço ali é só um nível de segurança para caso você esbarre, você quebre, não perca aquele 0. Não é no 1 também. Por que não é no 1? E aqui vem uma coisa muito doida, me remete à minha infância. Eu, quando apostava corrida de voltas na piscina, eu começava a correr e já falava 1. É uma coisa natural. Eu dava o primeiro passo para a primeira volta e já falava 1. Daí sempre falavam, não é 1 ainda. Quando você der a volta completa na piscina, então a piscina é um retângulo.
Minha piscina era um retângulo, pronto. Eu começava aqui, quando dava o primeiro passo eu já estava contando 1. Quando eu finalizava a primeira volta eu já falava 2. E daí me corrigiram aquilo. Meu, essas correções que me faziam foram muito importantes. Porque daí eu entendi o seguinte: quando eu comecei, aqui era os pontos 0. Então quando eu dava a primeira volta, eu cheguei no 1. Na verdade, se vocês olharem para essa régua, entre o 0 e o 1 existe todo o percurso de 1 centímetro. Então tem que contar do 0 até tal medida. Então o segmento A, e eu sei que muitos de vocês vão falar, mas professor, isso é óbvio. Talvez seja, mas talvez não seja. Então já espero ter esclarecido algumas pessoas. Me esclareceu muito essas correções quando eu apostava a corrida. Então, esse segmento AB vai do 0 até 17,5. Então eu posso dizer que a medida de AB é 17,5. Olha lá, eu esqueci de colocar o traço. Na verdade eu não esqueci, porque eu teria que toda hora ficar editando e colocando o tracinho. Eu parei, tudo bem? Mas coloquem. Então, medida de AB é 17,5. Beleza. Tá, tudo bem, professor. Falar a medida de um segmento é fácil. Concordo com você. Agora observe o seguinte. Eu criei mais 2 segmentos, quaisquer, CD e EF. E eu fui com a mesma régua, é claro, e medi lá. Do C até o D, medi deu 7 centímetros. Do E até o F, medi deu 10,5. Repararam? Pode ver aí, ó. Param 10,5. Então, o que eu posso concluir? O AB media 17,5. Tá aqui. O CD media 7 e o EF media 10,5. Posso dizer então que a medida de AB é igual à medida do CD mais a medida do F? Posso. Cuidado que eu não posso dizer que o AB é igual a CD mais F. Não, isso eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que a medida de 1 é igual à soma das duas outras medidas. Olha a ideia aí de adição. Entrando de novo no conteúdo. E por que eu estou falando deste conteúdo? E você fala assim, professor, mas tá fugindo dos conteúdos? Não. Quando você fala da parte algébrica, você tem que ter embasamento da parte geométrica. Então você tem que falar, quando você consegue fazer contas, você também tem que conseguir fazer contas na geometria, entendeu? Passar isso para a geometria. E esse é até um jeito de você confirmar o seu conhecimento, entenderam? Dando sequência, hein? Segmentos adjacentes. Sempre que alguém fala assim, o que significa a palavra adjacente, eu dou dois significados. O primeiro significado eu falo a palavra vizinho. Então, quando você quer saber quem são as pessoas que estão adjacentes a você, quem são os prédios adjacentes, são os seus prédios exatamente vizinhos, aqueles prédios que estão bem encostando em você, tudo bem? Mas eu vou falar a definição formal. A definição está na página 55 de vocês, ó. 2 segmentos simultaneamente. Professor, o que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Simultaneamente consecutivos e colineares. Então, primeiro eles têm que ser consecutivos e colineares. São adjacentes se tem apenas uma extremidade em comum. Então, parou. Espera aí que agora ficou confuso tudo, né? Vai ficar confuso se a gente não relembrar. Então, eu vou relembrar com vocês o que são 2 segmentos consecutivos, o que são 2 segmentos colineares, e se eles forem, além de colineares, consecutivos, aí a gente vai poder falar se eles são adjacentes, beleza? Então, vamos lá. Lembrando o que são segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que pertencem à mesma reta. Então, olha aí o exemplo. Olha uma reta R, eu dei o nome dela, letra minúscula, que nem na última aula. E olha os segmentos que eu tenho aí. Ah, professor, tem muitos segmentos. Tem muitos segmentos. Se você olhar para essa reta, você pode parar e olhar. Tem o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD. Segmento AC, segmento BD, segmento AD. Então, tem vários segmentos. Isso... mas todos esses que eu falei, repararam que todos que eu falei estariam na mesma reta? Então eu posso falar que o segmento AB e o segmento CD são colineares. O segmento AB e o segmento AD são colineares. Então, segmentos colineares, segmentos que pertencem à mesma reta. Beleza? Quaisquer segmentos que você pegasse aí, segmentos, não confunda segmento com semi-reta ou algo assim. Qualquer segmento que você pegar nesta reta R são colineares, quaisquer. Professor, e o que são segmentos consecutivos? Relembrando a última aula. A palavra consecutivo é terminou um, começou o outro. Entendeu? Um vem depois do outro. Terminou um, começou o outro. Segmentos consecutivos possuem uma extremidade em comum. Pelo menos uma.
Não tem que ter somente uma, pode ter uma, duas. Por que pode ter duas? Olhem bem, no desenho que eu fiz aqui, eu marquei o segmento AB e o segmento BC. Eu marquei o segmento AB de azul e o segmento BC de laranja. Eles dois são consecutivos, porque eles têm a extremidade B em comum. Começou o segmento A, parou no segmento no ponto B, começa o segmento para o ponto C. Ou seja, o segmento AB começa, termina, começa o outro. Reparou? O que é consecutivo? Eu termino, você começa, então você vem depois de mim, isso é consecutivo. Mas, aqui, vários dos segmentos são consecutivos. Eu poderia dizer que o segmento AB é consecutivo ao segmento AD. É, professor, mas um está dentro do outro? Um está dentro do outro, mas os dois têm o ponto A em comum. Então, só o fato deles terem um ponto em comum já torna eles consecutivos. E aí, agora a gente vai ler de novo, hein, a definição. Dois segmentos que ao mesmo tempo sejam consecutivos, têm um ponto em comum, colineares, estão na mesma reta, só são adjacentes se eles têm apenas um ponto em comum. Quando eu dava aula pro pessoal mais avançado, eles falavam assim, mas tá confuso o que é adjacente. Eu falava assim, ó, imagina que você pegou todos os segmentos que são consecutivos, que têm extremidades em comum, certo? Se você pegar deste grupo somente aqueles que têm uma extremidade em comum, pronto, você pegou os adjacentes. Então, ó, se os segmentos analisados, os que nós estamos olhando aqui nessa reta R, já forem colineares, todos eles são colineares, já são consecutivos, olha lá, o AB e o BC são consecutivos. Eles são adjacentes se tiverem apenas uma extremidade em comum. É verdade. O segmento AB e o segmento BC, além de serem colineares, além de serem consecutivos, eles também pode ser dito que eles são adjacentes. E aí, surge uma pergunta de verdadeiro ou falso. Eu vou perguntar e você pausa o vídeo e tenta responder, hein? Vamos lá. Se um segmento é adjacente, então ele é consecutivo. Perdão, se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos? Pausa o vídeo e me diz se é verdade ou mentira. Espero que tenha conseguido. Sim, porque para eles serem adjacentes, eles têm que ter uma extremidade em comum. E se eles têm uma extremidade em comum, eles são consecutivos. E o contrário? Se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes? Pausa o vídeo e tenta responder. E espero que você tenha conseguido responder. E a resposta é não. Eles podem ser consecutivos, mas eles podem ter mais do que um ponto em comum, mais do que uma extremidade em comum. Por exemplo, aqui na nossa reta, o segmento AB e o segmento AC, por exemplo, são consecutivos, têm a extremidade A em comum, mas eles não são adjacentes, porque eles têm mais do que um ponto em comum. Beleza? Dando sequência. Adição e suas propriedades. Agora tudo que eu vou dizer está da página 57 até a página 59. Primeira coisa, o que significa propriedade? Quando a gente vai aprender um conteúdo, a gente não pode ir direto para o conteúdo, a gente não pode falar assim, propriedade tal. Bom, já sabemos o que é adição. Uma operação onde tem parcela, parcela e soma. A gente viu na última aula, lembram? Se não lembrar, assiste o vídeo anterior. Se você já sabe o que é uma adição, o que é uma propriedade? Eu quando falo a palavra propriedade, a primeira coisa que eu penso é numa casa. A minha casa é minha propriedade. O carro é uma propriedade que nós temos também. Mas vamos falar da definição do dicionário. Propriedade: qualidade inerente aos seres. Inerente a que nós temos, nós já temos, já é nosso, entendeu? Atributo especial: faculdade, caráter, característica. Então, quando eu falar adição e suas propriedades, eu posso dizer adição e suas características, as características que a adição tem por ser adição, beleza? Qualidade própria da adição, qualidade inerente da adição. E aí, quais são as propriedades que nós vamos falar? São 3, tá? E são bem tranquilas e vocês na verdade já escutaram elas, talvez só não saibam o nome, mas todos vocês eu acho que sabem tudo que eu vou dizer aqui. Primeira propriedade: propriedade comutativa, a comutatividade. Eu faço assim porque é como eu imagino, tá? A ordem das parcelas não altera a soma. A definição da propriedade comutativa está na página 58. Eu peguei da apostila, mas ela diz assim, ó: 7 mais 6
é 13. Eu sei que é 13. Mas posso dizer que 7 mais 6 e 6 mais 7 é a mesma coisa? Se você disse que sim, bom, então funciona a propriedade comutativa na adição. Mas funciona só para o 7 e para o 6? Não. A adição, em geral, funciona a propriedade comutativa, ou seja, você pode trocar as parcelas e a resposta vai ser a mesma, a soma vai ser a mesma. Na verdade, é por isso que nós podemos chamar de parcela e de parcela, e não tem dois nomes diferentes. Quando a gente for para a subtração, não vai ser parcela e parcela, vai ser minuendo ou subtraindo. Vão ter dois nomes diferentes que a gente não pode trocar. Então, este exemplo, 73 mais 84 e 84 mais 73 é a mesma resposta, então existe a propriedade comutativa na adição. Eu não montei aqui, poderia ter montado, mas eu não montei, mas eu quero que vocês parem um pouco e pensem aí, ó. Existe a propriedade comutativa na subtração? Pausa o vídeo, tenta responder. Bom, espero que tenham reparado que não existe. Por quê? Se eu pegasse a mesma conta aqui, ó, 84, se eu fosse menos 73, vai dar 11. E 73 menos 84, e agora? Como é que vai pegar 73 e tirar 84? Quem está no sétimo ano ia falar, dá menos 11. E eu ia falar, tá certo. Quem está no sexto ano pode falar assim, não tem resultado, professor. E eu ia falar, tá certo também, tudo bem. Mas não pode dizer que dá a mesma resposta. Então, pegar 73 e tirar 84, pegar 84 e tirar 73, não é a mesma coisa. Então, não existe a propriedade comutativa para a subtração. Entenderam o conceito de propriedade, de ser algo próprio para alguma operação? Então, tudo bem sobre a propriedade comutativa? Já consegue responder a página 58? Então, vamos para a página... Vamos seguir, na verdade, segunda propriedade. Propriedade associativa da adição. Na adição de três números, associando os dois primeiros ou os dois últimos, obteremos os mesmos resultados. Que, professor? Que frase estranha. Quando a gente lê a primeira vez é estranho. Vamos ver o exemplo? Se eu fosse na lousa, eu ia escrever exatamente isso aqui para vocês. Escrever. Posso falar que 70 mais 7 mais 2 é igual a 70 mais 7 mais 2? Eu acho que todo mundo vai falar, oh, poxa, pode, né? Claro que sim, pode, é óbvio. Mas eu posso falar que se eu fizesse a operação primeiro no começo ou primeiro no final, ia dar a mesma resposta? Associar é formar grupos, formar sociedades. Então, ó, 70 mais 7 mais 2. Olha a entonação. 70 mais 7 mais 2. É a mesma coisa que 70 mais 7 mais 2? Repararam que muda a entonação? Porque eu dei prioridade agora para o 7 mais 2. E a resposta é que, sim. Para adição, você pode associar somando ou no começo, ou no final, ou no meio, tanto faz a associação que você quiser. E reparem que no final a resposta é a mesma. 70 mais 7 dá 77, mais 2 dá 79. 7 mais 2 é 9, com mais 70 dá 79 também. Então não muda o resultado. Essa é a propriedade da adição. E dessa vez, eu quis mostrar que isso não vale sempre. Porque daí o aluno fala assim, toda operação funciona. Olha para a subtração então. Vou fazer a mesma conta e vou trocar a operação para a subtração. Olha agora. 70 menos 7 menos 2 é 70 menos 7 menos 2. Isso ninguém vai duvidar. Será que eu posso associar primeiro o 70 e o 7? Ou o 7 e o 2 e dar a mesma resposta? Vamos ver. 70 menos 7, 63. Se eu tirar 2, 61. Esse é o resultado se o parênteses estivesse no começo. E se o parênteses estivesse no final, será que muda a resposta? Bom, 7 menos 2 é 5. 70 menos 5 é 65. Olha aí, ó. Não posso mudar a resposta. Eu não posso, então na subtração não teria. Eu poderia até dizer assim, ó, a operação subtração não tem a propriedade associativa, beleza? Bom, tudo bem sobre a segunda propriedade? Então a segunda propriedade foi a propriedade associativa. Está na página 58 no finalzinho. A definição é dela mesma. Na adição de três números ou mais funcionaria. Associando os dois primeiros ou os dois últimos, obteremos os mesmos resultados. Terceira propriedade. Elemento neutro.
Na verdade, o certo é falar elemento neutro da adição. Então, a operação adição possui um elemento que não faz diferença nessa operação. Que elemento é esse? Não preciso nem... Eu acho que todo mundo fala, é o zero. É o zero. Qual é o elemento que não faz diferença na adição? Que você pode colocar ele várias vezes lá adicionando e não faz diferença nenhuma porque o resultado vai ser o mesmo. É o zero. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Pois quando adicionamos zero a qualquer parcela, por ele ser elemento neutro, o resultado se torna a própria parcela. 94 mais 0, ou 0 mais 94, dá 94. Professor, mas por que você fala que é elemento neutro da adição? É um cuidado, hein? Porque algumas operações têm outros elementos neutros. Pensa na subtração. Qual o número que você pode subtrair aí e vai dar o mesmo resultado? E se você falou que é o zero, acertou. A subtração tem um elemento neutro. O zero é o elemento neutro da subtração. Agora, pensa na multiplicação. Qual o número que você multiplica por qualquer número e não altera o resultado? É o zero? E eu acho que não, hein? E a resposta é não, não é o zero. 5 vezes 0 já mudou, já deu zero a resposta. Agora, o número que não altera o resultado na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação, é o 1. Pode pensar aí, ó. 84 vezes 1, 84. 80 vezes 1, 80. Beleza? Então, cada operação vai ter um elemento neutro. Bom, finalizando a aula, vou falar só para vocês. Tem o desafio da página 60, tentem fazer. Eu vou passar a correção nas próximas aulas, mas tentem fazer sozinhos, eu não quero dar dicas aqui. É só para vocês preencherem os quadrinhos, os quadradinhos, com números, de forma que a operação fique correta. Bom, na página 61, nós falamos sobre os quadrados matemáticos. E a definição de um quadrado matemático está na página 61 também. É assim, ó. Um quadrado matemático é um quadrado cuja soma dos números na horizontal, na vertical ou em suas diagonais é sempre a mesma. Olhem para este quadrado aí. É o que está na página de vocês. Somem as horizontais dele. 16 mais 3, 19, mais 2, 21, mais 13, 34. Então a primeira horizontal deu 34. 5 mais 10, 15, mais 11, 26, mais 8, 34. Opa, a segunda linha também deu 34. 9 mais 6, 15, 15 mais 7, 22, 22 mais 12, 34. Oxi. Última, 4 mais 15, 19, 19 mais 14, 33, mais 1, 34. As 4 horizontais deu 34. Soma as verticais você. Sim, eu não vou fazer. Soma as diagonais. Bom, espero que você tenha somado. Deu tudo 34, não deu? Então este é um exemplo de um quadrado matemático. Ele está numa pintura bem famosa, está na página 60 de vocês. Mas, eu queria que vocês olhassem para os próximos. Olha isso daqui. Se eu afirmar para vocês que este é um quadrado matemático, vai falar, mas professor, está faltando um número. Tenta você preencher. Então, ó, pausa o vídeo, tenta preencher sem a minha ajuda. Bom, eu espero que você tenha conseguido. Eu vou dar uma dica. E se você parou e chegou até aqui e falou assim, eu vou dar play porque eu quero ver, porque eu não tenho nenhuma ideia, eu vou dar a primeira dica e depois pausa de novo, beleza? A dica é o seguinte: procura uma horizontal, ou vertical, ou diagonal que já esteja preenchida. Eu vou pela vertical aqui, ó. Eu vou somar 17 mais 13, 30. 30 mais 9, 39. Opa! Se esse é um quadrado matemático, e eu afirmei que ele é um quadrado matemático, tudo tem que dar 39. Vamos verificar se isso é verdade? Vou somar essa diagonal aqui, ó, que já está preenchida. 12 mais 13, 25, mais 14, 39. Opa, bateu! Então a soma tem que dar 39. Agora você vai preenchendo, e aí vem a outra dica, hein? Depois pausa o vídeo, hein? A dica agora é o seguinte: eu vou procurar horizontais ou verticais ou diagonais que só faltem um número. Então, por exemplo, eu não consigo fazer a outra diagonal que falta, porque nela faltam 2 números, eu não consigo descobrir quais são. E eu não posso ir chutando. Eu vou pôr que aqui é 10 e vou completar. Não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar completar a primeira horizontal. Olha lá. Tenho 9 e tenho 14. Qual número falta? 14 mais 9, 23. Quanto falta, então? Bom, 23 para 39. Olha lá. Reparou que a soma da diagonal é 39? 23 para 39, 16.
Beleza. Qual que eu posso preencher agora? Agora eu posso preencher o número embaixo do 16, ó. Uma vertical, 16 e 12. 16 mais 12, 28. Quanto falta para 39? 11. Agora eu vou preencher o do cantinho aqui da direita, não o de baixo. Na segunda horizontal. 11 mais 13, 24. Falta 15. Beleza? Para 39, hein? E eu vou preencher o último agora. Aí você tem várias opções. Você pode fazer pela vertical, pela horizontal, pela diagonal, tanto faz. Vou fazer pela vertical. 14 mais 15, 29. Falta 10. Beleza, pessoal. Bom, com tudo que eu passei aqui, dá para vocês fazerem da página 54 e da página 61, com um desafio muito especial na questão 2 da página 61. Eu desafio vocês a fazerem sem pesquisarem, tentem fazer, é muito interessante. Tem aluno que já demorou uma página inteira, mas tem aluno que saiu na primeira tentativa. Ele tem um padrão, ele tem um segredo, que é muito legal. E se você conseguir resolver, me manda uma foto do seu resultado. A questão 2 diz assim, ó: agora complete o quadrado matemático abaixo, são lá o quadrado vazio, tá 3 por 3, com os logaritmos de 1 até 9, sem repeti-los para que a soma dê 15. Se você conseguiu, me manda a foto. Agora, se você conseguiu, e além de conseguir, você descobriu qual é o padrão, qual é o segredo, me manda uma escrito, que eu vou ficar muito feliz. Até mais, pessoal. Se cuidem, até a próxima aula.